Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. May all be welcome to one more live broadcast of the Life for All Sean Institute. todos bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Na Conferência Estamos Nacional en Ocala, Florida, na propriedade que Deus nos deu aqui no en la conferencia We are nacional por here primera in the vez city of Ocala, en Florida, la propiedad que Dios nos dio aquí en Estados in the Unidos. United States, in the property that the Lord has given us. Estamos todos muito contentes e já desfrutamos de várias comunhões. We're all very Estamos happy and muy we have already contentos enjoyed of, y several, ya disfrutamos de varias Mas essa comuniones. é a mensagem, a primeira reunião da conferência em Ocala. This one is the Pero first message esto here in es the el primer conference in the mensaje, city of la Ocala. primera reunión Quero falar de la conferencia en como a Ocala. palavra de Deus é que faz a obra de Deus. I would like to start by speaking about how Quiero the word hablar of con God is respecto the one that does a the work. cómo es que la palabra de Dios es la que hace la Nós vemos obra de como Dios. trabalha. You can see in Genesis chapter 1 how En God Génesis works. capítulo 1 Capítulo vemos versículo cómo 6, Dios no trabaja. princípio criou Deus os céus e a terra. Right in the first Capítulo verse, 1, Genesis versículo 1, 1 you dice can see that in the que beginning en el God principio created the heavens and the creó earth. Dios los cielos y la A tierra. terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Versículo de Deus 2, pairava y la por tierra sobre as estaba águas. desordenada Earth y was vacía, without y form las and tinieblas void. estaban Darkness was sobre la on the faz face del of the abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eu quero ler paralelamente João capítulo 1. In parallel, I would like to read John, the Gospel of John, chapter Quiero 1. leer paralelamente Versículo 1 diz, "No Juan princípio capítulo era a 1. palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus." Versículo In the 1. verse we can see, En el says, principio "In the beginning was era el the Word, verbo, y el and the verbo Word era was con with Dios, God, y el and the verbo Word was era God." Dios. Essa palavra estava no princípio com Deus. And this word was in the beginning with Esta God. palabra Todas as coisas estaba en el principio feitas con por Dios. meio da palavra. All things were made through Este him. era en el principio con Dios. E Todas las sem a cosas por palavra, Él fueron hechas, nada do que foi y feito sin Él nada de lo que ha sido hecho Without fue him, hecho. the word, nothing was Sin- made that was made. Nós sabemos Sin la que palabra, João nada capítulo de lo que 1 se diz respeito hizo ao se Filho, podría haber diz hecho. respeito a Jesus Cristo. Nosotros We sabemos know que that Juan the capítulo first 1 verse versículo here 1 speaks about the habla Son, Jesus con Christ. respecto al Hijo, a Portanto, o Jesucristo. Filho é a Él era palavra. el verbo o Therefore, la palabra. the Son is the Word. A Por lo palavra tanto, já estava com el Deus Hijo es la no palabra. princípio. And the Word was already with God in the beginning. E a palavra La era palabra ya Deus. estaba con Dios en el E principio. nós entendemos no versículo 3 que todas as coisas que foram Y la palabra criadas era foram Dios. criadas por meio da palavra. Y el versículo 3 entendemos que todas las cosas que fueron creadas por medio de la palabra. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. And without the Word, nothing that was created was made. Sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho fue Now, hecho. with that understanding and that additional Con explanation, esta let's go explicación back to adicional, Genesis chapter vamos 1. a volver a Génesis capítulo 1. Os céus e a terra por meio da palavra. Because it was in this way that the Lord Fue created que the de heavens esta and manera earth creó Dios through los the cielos Word. y la tierra Portanto, por alguma medio coisa de la aconteceu no palabra. universo, infelizmente, que tornou a terra sem forma. Sin embargo, algo sucedió en este universo, infelizmente, That que hizo made que or la turned tierra the earth into quedase something desordenada void y without vacía. Mas a terra era muito importante para Deus. God. But the earth was something very important for God. Alguma coisa, La tierra alguma era rebelião muy aconteceu importante para para que Dios. Deus julgasse a terra.
algo, una rebelión sucedió para que Dios juzgase la tierra. Trevas sobre toda a face dos mares, do oceano. Y había tinieblas sobre la faz del abismo. Porque Deus criou os céus para a terra. Pero Dios no desistió de la tierra, E Deus criou a terra porque Dios creó los cielos para la tierra. E o homem Y para Dios fazer a vontade creó de Deus. la tierra para colocar en ella al hombre. Portanto, a terra Y el hombre es para hacer la voluntad de Dios. E assim, Por lo tanto, la tierra es muy y extremadamente importante para Dios. Y entonces el enemigo de Dios intentó frustrar el plan de Dios. mas Deus resolveu Contaminando la tierra con la rebelión. para nela colocar o homem. Pero Dios decidió restaurar la tierra Então, como Deus pretende restaurar a terra para por meio en do ella Espírito colocar de Deus. a el hombre. Entonces, ¿cómo Dios pretende restaurar la tierra? Es a través del Espíritu de Dios. Esto es, sobre las aguas E Deus estaban que las restaura a tinieblas. terra, também sobre as águas, ele colocou o Espírito de Deus ali. Y Dios quiere restaurar la tierra, entonces también sobre las aguas Dios colocó el Espíritu de Dios sobre las aguas. Versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la O luz. coração do Pai é restaurar a terra. E Deus então tem El corazón del Padre es restaurar la tierra. O Filho usou ele mesmo como a palavra para Y Dios trazer essa tiene un deseo de restaurar la tierra, y el Hijo usó al Hijo mismo como la palabra para traer esta voz de mando. restaurar essa terra cheia de trevas. Para restaurar esta tierra Deus quer colocar llena a de luz. tinieblas, Para colocar a luz na terra, ele não precisou Dios quiere colocar la luz. uma fábrica de luz. Para colocar la luz en la tierra, Él no necesitó Ele só de alguien precisava da palavra. que le ofrezca luz o hacer una fábrica de luz. Él solo necesitaba de la A palabra. palavra é o Filho. ¿Y a quién es palavra la palabra? ¿Quién es la palabra? O Filho entende La o palabra coração do es Pai. el Hijo, la palabra es Cristo. El Hijo Pai quer restaurar entiende a luz el corazón del Padre. a terra cheia de trevas. El Padre quiere restaurar la luz, quiere traer la luz de nuevo a la tierra llena de tinieblas. Haja luz. Entonces el Hijo entra en acción como la Como palabra. aconteceu a luz. Haya luz, sea la luz y fue la luz. Deus estava pairando por sobre as águas. ¿Cómo estava sucedió só esperando a voz de comando y de apareció la luz? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba solo esperando la voz de mando de Dios. Dios, Él tiene un deseo, Él quiere restaurar la luz. Então ele sai com a voz de comando como El palavra. Hijo entiende a Dios, es íntimo de Dios, conoce el corazón de Dios. Entonces Él sale en esa voz de mando como la palabra. Pronto para obedecer a voz do comando de Deus e executar.
And the Spirit of God is ready Y el to Espíritu execute de Dios this está command that comes from the Word listo of God. para obedecer la voz de mando de Dios y ejecutar esa orden. Why am I speaking with so many details? É para ¿Por você qué entender que é dessa forma estoy que Deus hablando faz as coisas. de esta manera tan You detallada? need to understand that this is the way in which God makes Es things para que usted entienda Agora vamos voltar que de esta para manera Hebreus es que Dios capítulo 11, hace que las versículo 3. cosas Now let's sucedan. go to Hebrews chapter 1 verse 3. Que vocês leram Ahora, agora no começo da reunião. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 3, Pela fé que ustedes leyeron al comienzo de la reunión. formado pela palavra de Deus. By faith, we Por la fe understand that the entendemos worlds or the haber universe sido were constituido el made by the universo word por of la God. palabra E de quem é a Dios. palavra de Deus? And who is the word of God? O Filho é a palavra. The Son is the word. Então, pela fé entendemos que o ¿Y quién es la palabra de Dios? pela palavra El de Deus, Hijo que é o es la So palabra. by faith we understand that Entonces, the worlds were made por la by fe through the entendemos word of haber God, which sido is the Son. constituido el universo por la palabra de Dios, que es el Hijo. a existir das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. So that De the modo things which que lo are que se ve seen were fue made of things hecho which are de lo que invisible. no se Porque veía. as coisas de Deus são as coisas invisíveis e Deus tornou-as visíveis através da criação. Because the things of God are things Porque that las are cosas de Dios son but He made them invisibles y visible Dios through las hace Quem criou visibles essas coisas a través invisíveis de la Who creación. created these visible things? é a palavra. Is the word. Basta Deus falar uma palavra quién creó e as estas cosas coisas visibles? passam a existir. So it is Es enough la for God palabra. to speak a word and things would become Basta que real. Dios hable la palabra y las cosas comienzan a existir. Now in Hebrews chapter 1 verse 2 it also strengthens this point. Nestes últimos dias, Hebreos capítulo 1 versículo 2 también refuerza esto. de todas as coisas. In these last days has spoken En to estos us postreros by the días Son, nos whom ha he hablado appointed, por el Hijo, a spoke quien through the Son, constituyó heredero de todo, Pelo qual também fez o universo. through whom he also made the universe. Como Deus fez o y por universo, quien é pelo asimismo hizo How el did universo. God created the universe? Through the Son, pela palavra. through the Word. ¿Cómo? Então Dios ele hizo el universo fala a través e as del coisas Hijo, acontecem porque o Espírito de Deus por la executa de palabra, a acordo través com de la palavra palabra. de Deus. So God Entonces Dios speaks dice, and habla y things las get cosas executed suceden because he porque executes el according to Espíritu God's de word. Dios ejecuta de acuerdo con la palabra Psalms de chapter Dios. 33, Versículo 9. verse 9. Vamos a ver el Salmo 33, Oh, Lord Jesus. Amen. Pois versículo ele 9. falou e tudo se fez. For he spoke and it was done. Ele ordenou e tudo Porque passou Él dijo a y existir. fue hecho. He commanded and it stood fast. Para Deus não tem dificuldade. Él mandó For God, y there is no existió. difficulty in doing this. Ele fala e tudo se faz. He speaks and everything is created. Ele ordena. Para Dios no hay ningún tipo de A dificultad. palavra de Él Deus é habla ordem, y God's todo word se is a hace. command. é comando. It's a word of command. Él ordena. Ordenou e tudo passou a La palabra de Dios es Ordered orden, and everything was made. es tão mando. simples assim. It's that simple. Él O pai tem um desejo, ordenó, él mandó y o filho existió. tem um desejo, The Son understands that. Tan simple así. projeta, El Padre tiene un deseo, Makes a project, el Hijo and then entiende el deseo, em Provérbios 8, now if we see el Padre Proverbs proyecta y chapter 8, habla. versículo 12. verse Proverbios Eu capítulo sou a 8, sabedoria. I am wisdom. Quem é versículo Deus? 12. O Filho é Cristo.
Yo, la sabiduría. Cristo é a sabedoria. ¿Quién es yo? E Aquí. Cristo como a Aquí es el Hijo, sabedoria es Cristo. habita com a prudência. Cristo es la sabiduría. Porque a sabedoria Y Cristo, é como uma la qualidade sabiduría, necessária habita con para la a cordura. criação, para a criatividade. Porque la sabiduría es una cualidad necesaria E a para prudência la é creación, necessária para la para creatividad. executar o que foi planejado. Y la cordura es necesaria para ejecutar lo que se planeó. Por eso, Cristo es tanto la sabiduría como la cordura. Para tener sabiduría y cordura o prudencia, Él dispone de consejos y de conocimiento, de ciencia y consejos. Halló la ciencia de los consejos. Él no necesita consejeros. Él mismo es el consejo. Possuía no início de sua obra antes de suas obras mais antigas. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. A sabedoria já estava com Deus. Antes de Dios crear el universo, la sabiduría estaba con Dios. Estava com a sabedoria. Entonces, al comienzo de la creación, Dios Aqui porque ele fala Dios antes das contaba obras con la mais sabiduría. antigas. Aqui não se refere apenas quando Deus criou a terra, restaurou a terra. Porque Él dice, antes de sus obras, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí no se refiere apenas cuando Dios restauró la tierra, sino que Él habla Mais antigas, quando ele desde el principio, cuando Él creó los cielos y la tierra. se tornar sem forma e vazia, passaram Entonces, muito e muito tempo. entre las obras más antiguas, cuando Él creó los cielos y la tierra, hasta que la tierra se tornó sin forma y vacía, pasó mucho tiempo. Versículo 23. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Versículo 23. Eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Aí no versículo, eu não vou ler, você pode ler em casa todos os versículos, mas quando chega Él no versículo ya estaba ahí, la sabiduría ya estaba ahí. Então, Yo no voy a leer en casa, usted puede leer en su casa todos los versículos, pero vamos a llegar al 30. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia, de día en día. a palavra estava com Deus, Usted percibe que el Hijo es muy íntimo con el Padre. mas é tão íntimo que a palavra é o próprio Deus. La palabra estaba con Dios íntimo, Então, o filho tem um papel de pero es tan íntimo que la palabra es el propio Dios. tudo que o pai deseja, Entonces, o filho El Hijo arquiteta. tiene un papel de arquitecto. Todo lo que el Padre desea, Projeto de el acordo Hijo com o desejo do pai. arquitecta. Por isso ele é a sabedoria. El Hijo Ele é a hace prudência. el proyecto de acuerdo con el deseo del Padre. Faz o projeto como Por eso, ele executa Él o es projeto. la sabiduría y Él es la cordura o prudencia.
E aí o Espírito de Deus tanto que Él faz com hace el proyecto como también lo ejecuta. does it with the power of God. Vocês entenderam como Deus faz a sua obra? Y el Do you Espíritu understand? de You Dios understand how God executes actúa His con work? el poder de Dios. Toda a criação, tudo que ele criou, This is the way that He did His creation, and ¿Entienden everything cómo was Dios hace naked. su obra? será que hoje seria diferente? But do you think Así that today fue is going to be en different? toda la creación. Hoje Deus precisa de capacidade humana, Does God need today human capacity? Fue en toda la creación fue así. ¿Será que hoy va a ser diferente? E habilidade. Does He need Hoy extreme Dios capacity? necesita capacidad humana, Aí me veio uma necesita de su extrema sabiduría y habilidad. Question came to my mind. se Deus, ele é tão poderoso, ele executa Ahí o que não existe, traz a existência me o que não viene existe entonces por una meio da pregunta. palavra. If God is so powerful, Si Dios, He brings about Él es tan everything, poderoso, just by one word. Él ejecuta, trae a la existencia lo que no existe a través de su palabra, una sola palabra. Deus ainda não conseguiu executar completamente a sua obra. Why Porque in the en la historia de la iglesia, which have already y happened que ya 2000 pasaron years, 2000 He's años, not been able Dios to fulfill His work? aún Você já no consigue ejecutar completamente Have su you obra. asked yourself about this? Se Deus diz, haja luz, e a luz se faz. If God said, "Let there be light," and light Usted- came about, Deus não pode ¿Se hizo esa dizer, pregunta ya? esteja a igreja pronta. Pronta, a igreja ficou pronta. Si yo can dije, God not haya say, luz "Let y the la church luz be ready," and then the aparece, church will be ready? Dios no puede Poder decir, para fazer isso. Why does it- esté lista la iglesia y la iglesia ya Por está que lista. não fez ainda? Why did He not do this already? Você não tem essa pergunta? ¿Por qué no tiene poder para hacer Have eso? you not asked yourself this before? Ora, se ele faz ¿Por todas qué no as coisas hizo pela aún eso? palavra, com uma só palavra, ele fala, seja de igreja edificada. ¿Usted nunca se hizo esa pregunta? He could just say, "Let the church be Si Él hace todas las cosas a través de la palabra, con una sola palabra, Él diría, sea la iglesia edificada. Wouldn't that be, Brother Rivelino? Porque essa luta toda. Why all this Listo. strife and struggle? Pararía todo el sufrimiento nuestro. Have you ¿No, asked Rivelino? yourself this? Já Rivelino. perguntou? Brother Kevin, have you asked yourself this? ¿Por qué toda esta lucha? Por quê? Why? ¿Ya se hizo esta pregunta o no? Quando Kevin, ¿ya se preguntó esto? Deus cria o homem, Why is it that when God created men, ¿Por qué? a maneira de Deus trabalhar ficou mais complicada. the Cuando way Dios in crea al which hombre, He worked and He performs His work was more complicated? A palavra de Deus la que manera sai da sua boca, de Dios trabajar es Word of más God comes out of complicada. His mouth, ela precisa ser acolhida pelo homem. and this word La needs to be palabra received de and Dios embraced sale by de men. su boca, Precisa que o homem o acolha com fé, creia. And ella meaning necesita that ser men would recibida por el embrace this hombre, word with faith and Para believe. que essa palavra tenha necesita poder para que el hombre executar la reciba con So fe, that this crea, word would have the power to execute things according to this word. quando coloca o homem para no meio que do processo, esa complica tudo. palabra tenga poder para ejecutar conforme a la palabra. Miriam e Arão perguntaram, mas Deus só fala por você? Miriam and Aaron, Cuando asked, se pone al hombre en el medio, del proceso, todo se complica. Por nós? hasn't Miri, God also María spoken y through us? Aarón preguntaron, ¿Dios habla solo por And usted, then Moisés? they started to strive and struggle. Who is it that God speaks Dios to? también no habló por Como nosotros. crê? Se você não crê em quem fala por Deus. Y ahí comienzan a disputar quién es el que habla por Dios. In the word of who God Entonces, speak through. Tudo ficou complicado. Everything became more ¿cómo creer si usted no cree en quien habla por Dios? Now what? Isso por que Deus quis assim? And why is it that God desired to do it this way? Todo se complicó. Tudo assim. Why was everything more complicated this way? ¿Y ahora? De novo, ser mais simples. Já isso, aconteceu isso. ¿Por qué Dios hizo así? Easier. Let this happen and this will ¿Por happen. qué complicó todo? Por isso,
que assim que criou o homem, ¿Podía Dios de nuevo ser más simple, decir y que todo suceda? At the very beginning, when God created men, in Genesis Por chapter eso, versículo 18, así como creó al hombre disse mais o Senhor en Deus, Génesis não capítulo é 2, bom que o homem esteja só. And the Lord God said, "It is not good that man versículo should be 18, alone. Far-lhe uma y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. I will make him a helper, comparable to him." E aqui estava uma figura de que Le haré ayuda idónea para él. Here there was a figure, a shadow that this man would be Christ. quando Deus Y aquí criou o está homem, Deus la estava figura de que ese hombre no homem que fazia sería sua Cristo. vontade. O único homem capaz de fazer sua vontade é Cristo. And when he was Cuando looking Dios creó at al the hombre, man, he was really looking Dios at Christ estaba as the one that would be able to mirando fulfill al hombre, Porque ele já el estava único hombre que es enxergando capaz de hacer quando su voluntad, Cristo que es se Cristo. tornaria Dios homem. estaba mirando allá adelante ese seeing hombre, when Christ would become a man. João capítulo 1, versículo 14. porque él ya John veía chapter 1 verse 14. cuando Cristo E a se palavra tornaría se fez hombre. carne And the word became flesh e habitou entre nós. Juan em graça e 1:14. and dwelt in our midst, full of grace and reality. Porque Deus, quando criou o Dice, homem, y aquel verbo já se hizo planejou carne enviar y o habitó próprio entre Filho nosotros, se tornar lleno de gracia y de verdad. When God created man, he was already Porque planning Dios, to send cuando his creó son al to hombre, become a man él ya from us. planeó para fazer enviar a su vontade propio de Deus Hijo como homem. para que se torne un hombre entre nosotros. E esse homem precisa de auxiliadora. Para hacer la voluntad de Dios como hombre. Então, como ele fez Y ese no hombre versículo necesita de una 21, ayuda idónea. Necesita de ayuda. Entonces, ¿cómo él hizo? Versículo 21. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Él hizo que Adán se duerma, un profundo sueño. Prefigurando la muerte de Cristo en la cruz. Cristo murió en la cruz para Dios poder extraer de él una costilla. Cuando un soldado le perforó el costado, salió sangre y agua. Sangre para perdón de nuestros pecados. Pero el agua es para darnos, fue para darnos vida. ¿Y con qué objetivo Dios quiere dar vida al hombre? A través de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuál es el objetivo de que Dios quiere que el hombre reciba vida? Es para producir una ayuda idónea para Cristo. El perdón de pecados por la muerte en la cruz de Cristo es el primer paso de este proceso.
Pero el verdadero motivo para que Cristo muera en la cruz es para que Dios produzca una ayudadora idónea. Se entregou a si mesmo por nós é para quê? Como dice Efesios capítulo Não 5, só para o perdão de pecados. Cristo murió por nosotros y se entregó a sí mismo ¿para qué? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. No solo para el perdón de pecados, Efesios 5, 25. Se entregou por Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia a igreja. y se entregó a sí mismo por ella. Não só para o perdão dos pecados, Cristo se entregó mas por la para iglesia. santificá-la, ¿Con qué objetivo? dando-a por meio da No lavagem solo de para el água perdón de pela pecados, palavra, sino también para santificarla, para ele obter o que habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a si mesmo uma igreja gloriosa. para obtener ¿qué al final de todo este proceso? Sem máculas, sem rugas, sem Para coisa semelhante, Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo entregou-se a si mesmo pela igreja. ¿Entendieron? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Aí voltando El lá verdadero para propósito Gênesis por el 2, cual Dios, versículo 22. por el cual Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, E a costela que o Senhor Deus tomara do ao volviendo a homem, Génesis capítulo 2, versículo 22. transformou-a numa mulher. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, Esta palavra transformar em hebraico é edificar ou construir. hizo una mujer. Transform in Hebrew is to build up or to edify. Esta palabra hizo É en hebreo es edificar o construir. construção. So the church is a process of edification, construction, building up. Não sei se você Entonces, já entendeu que já é a resposta. La iglesia I'm not sure es if you un understand proceso de that this is edificación o de Deus construcción. não fala assim, igreja esteja pronta, uma igreja suja, igreja gloriosa. Why doesn't God say, let there be No a sé si usted glorious entendió church? que esto ya es la respuesta para mi Then pregunta. the glorious church just appears. Não, não vai acontecer. ¿Por qué Dios nos dice así? Iglesia esté lista, surja iglesia gloriosa Precisa passar por y aparece la iglesia gloriosa. Because for the glorious church No, to come about, no there va a needs- suceder needs eso. to go through a process ¿Por of qué? building up. Para que surja la iglesia gloriosa, Are you starting to necesita understand? pasar por un proceso de construcción. um processo de transformação e de construção. Amen. Por eso, We hermanos, are in a process of ese building proceso up de and, la iglesia edification. ser edificada Irmãos, es un proceso esse de processo santificación. da igreja ser edificada é um processo de santificação. Es algo Why this orgánico, process of gradual, edified is a process of sanctification. É algo orgânico. no sucede de pronto, repentinamente. Step by step. Não acontece. Todos los días necesitamos hacer inmersión en la palabra. And all of the sudden, Todos los días necesitamos inculcar la palabra en el corazón. immersion in the word every day.
Todos los días necesitamos permitir que la palabra como agua nos lave, Todos os dias precisamos permitir que a palavra como a água venha nos remover de nosotros todo elemento del viejo hombre. remover de nós todo elemento No do velho espere que esto vaya a suceder. Que Dios diga, remueva todo viejo hombre de ese hermano acá y sale el viejo hombre de usted. No, no va a suceder eso. Don't think or wait for the Lord to say, No va a "Let suceder. all the elements of the old man of this brother." Es día a día, não vai acontecer. It's not going to happen. palabra tras palabra. Dia, It is day Dios by quiere palavra a palavra, trabajar. Lo que quiero decirle que para crear el universo, la vieja creación, Dios con una palabra para criar hizo el o universo. a velha criação, Deus com uma palavra fez o universo. But I Pero want to say to para you, tener la iglesia gloriosa God with one edificada, word created the universe. Mas para ter a igreja gloriosa es edificada, un proceso lento y gradual. Have the glorious church é built up. processo lento e gradual. Y nosotros estamos en ese proceso. It's gradual. E nós Y el resultado final será el nuevo hombre, e o resultado final vai ser o novo homem. la nueva creación. Is going to be Y la nueva man. creación no tiene nada de los elementos E a de la nova corrupción criação não tem nada del da viejo velha- hombre. dos elementos da corrupção do velho homem. And then the new creation doesn't have ¿No any dice of the así elements en of the Efesios corrupted old creation. Não é isso que fala capítulo 4, Isn't this what Ephesians speaks about? capítulo 4 de Efésios, versículo 22? Therefore, versículo En cuanto a la pasada manera de vivir, no sentido de que despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. do engano. that you put off concerning your former conduct, the old Este man viejo hombre, which grows corrupt according to the nosotros deceitful lo lust. cargamos todos los días. Esse velho homem, nós ainda o carregamos todos os dias. Y nosotros necesitamos despojarnos de este viejo hombre poco a Nós poco. precisamos despojar esse velho homem, pouco a pouco. And we ¿Cómo need to put se off, puede despojar de este little by viejo little, hombre? this old man. Como você consegue despojar esse En velho homem? cuanto Él esté en mí You put y off yo, this man. Enquanto Él ele va a existir, intentar enquanto corromperme. ele viver, ele vai me corromper. Because El while secreto he está lives en el in me, 23. while I live, he's going to corrupt Y me. renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vos renoveis no espírito da vossa mente. Su mente Then be renewed es in the una spirit of llave your mind. para que Dios comience a edificar É a esta chave auxiliadora. para Deus começar a edificar aquela auxiliadora. Your mind is a key. Su mente necesita estar renovada por el Espíritu. Renovada. Because your mind needs Y to versículo be 24, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mas do novo homem que é criado segundo Deus. And then verse 24, En la vieja that you creación, put cuando on Dios the new creó al man, hombre which was created according to a God. su imagen y conforme a su semejanza. A sua imagem conforme a sua semelhança. So in the Old Testament, we see that God created man according to his image. into his Aquella fue la vieja creación, É velha criação mesmo. excuse me, pero the la old nueva creation, creación, Aquela foi a velha criação. ese nuevo hombre creado, Essa nova es criação según Dios. É esse novo homem criado segundo Deus. No sé si entiende la diferencia. creation, it's La vieja creación, Dios creó al hombre Vocês entenderam a diferença? a imagen de Dios y a semejanza de Dios. Na velha criação, Deus criou o homem a imagem de Deus e a semelhança de Deus. El hombre tiene imagen y semejanza de Dios. the image
image and according to his likeness. O homem tem imagem, tem a semelhança de Deus. Pero faltaba llenarse interiormente de Dios. Interiormente. Pero el nuevo hombre ya es creado según Dios. Eternally with God. Mas o novo homem já é criado segundo Deus. But the En new man is justicia y already santidad created de la verdad. Em justiça e santidade procedentes da verdade. in righteousness and holiness Todo dependerá de su mente. from the truth. Tudo vai depender. Yo usé varias veces para Romanos 8 para ayudarlos a ustedes. Romanos 8 para ajudar vocês. I've used Su mente several times es Romans la chapter llave para que Dios comience este Sua proceso mente é a de renovación de su mente. começar esse processo de renovação da sua mente. your mind is the key for God to start Versículo the process of 5. renewing. Porque Versículo los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pensam das coisas da carne. Verse 5. For those who live Cuando according usted to the flesh set coloca their su minds mente on the things of the flesh. En las cosas de la carne, Você coloca usted sua mente piensa en las cosas de la nas carne. coisas da carne, né? Você pensa nas coisas da carne. When you set Pero your si mind usted on coloca the su mente flesh, en las cosas del Espíritu, Mas usted se va você a coloca pensar sua en las mente cosas nas del coisas do Espíritu. Espírito, você vai pensar nas coisas do Espírito. but if you set your mind on Entonces, on su the mente things of the tiene Spirit, ese poder de you decisión think of the things of the Spirit. Então a sua mente en- tem esse poder y usted de decide decisão. dónde coloca su mente, en la carne o el Em Espíritu. que lugar? Na carne ou no Espírito? So your mind has that power to decide Versículo where you're 6 going to dice, set your mind upon, porque el the ocuparse spirit de or la the carne, flesh. si yo coloco mi mente en la carne, A es muerte. inclinação, ou se eu colocar minha mente na carne, vai dar para a morte. For verse 6 says, Pero si coloco mi mente en el Espíritu, voy a tener vida Se y eu colocar paz. minha mente no Espírito, eu vou ter vida e paz. but if I put if I set my mind on the things of the Todos los Spirit, the días result usted is tiene life que and hacer peace. una Todo elección dia dentro de você tem usted. uma escolha No solo todos los días, sino que cada segundo usted tiene que hacer una elección. segundo, você tem uma escolha dentro de você. And not only Usted every day, but recuerda en el every mensaje second you have a pasado choice inside que of you. cuando Dios trajo a Abraham a la tierra que le prometió dar, la tierra de Canaán, Terra que prometeu lhe dar, a terra de Canaã. Do you remember the last message when God llegó a la tierra de Canaán and gave him a promise? y él armó su tienda And he entre arrived to the los land of montes Ele Ebal armou y el sua monte tenda Gerizim. entre Gerizim e Ebal. He lifted a tent between ¿Recuerdan esa historia? between the mountains of Gerizim and Ebal. ¿Qué es Essa Gerizim? história? Do you remember that story? Que é Gerizim? Es escoger la vida. ¿Qué es Ebal? Escolher a vida. Es Choose escoger la E muerte. Ebal? what is Todo el día en su mente usted tiene que hacer esta Todo elección. dia você, na sua mente, você tem Cada segundo every day in your mind usted you puede have that choice. escoger todo entre la vida segundo o la você muerte. pode escolher entre a vida Si ou a morte. usted coloca Every su second mente you can choose en el between monte life Ebal, and en la death. Se carne, você coloca usted sua mente estará no eligiendo monte Ebal, la na muerte. carne, você estará escolhendo a morte. If you set your mind Si on usted Mount coloca su Ebal, mente en el choosing Espíritu, the usted flesh, estará Se você eligiendo coloca sua mente Gerizim. no espírito, você estará escolhendo Gerizim. and if you Usted set your mind on the recibirá Spirit, you'll be choosing vida. life, Mount Gerizim. Você então receberá vida. So then, as a result, you ¿Qué receive están life. escogiendo ustedes cada día? Estão escolhendo o que todos os dias? ¿Qué What are you los choosing ayudará a elegir? every day? O que vai ajudar vocês a escolher? La inmersión. What is going to Inmersión. help you choose? Cámara de energización. Inculcar la palabra. Organização,
is the energizing chamber. Inculcar a palavra. Atender diligentemente las palabras del Señor. Diligentemente as palavras do Senhor. To, Seguir al pay Señor. attention attentively to the word Ejecutar las órdenes del Señor. is to follow the Lord. Executar as palavras, a ordem do Predicando la palabra, Execute the words and haciendo orders of the Lord, Senhor, colportaje, pregando a palavra, by preaching the gospel, edificando la iglesia. by doing colporting, Yo estaré eligiendo vida. building up the church. eu estarei escolhendo vida. I will Si be todos choosing los días life. usted elige la vida, Todos os dias você escolhe a vida. If every day you no choose es life, posible Não é que la vida possível espiritual que a en usted vida espiritual crezca. em você Es não cresça. imposible it's impossible that the que no spiritual crezca la life vida. in you will Nuestros adolescentes cogen la Nossos vida adolescentes todos los días, escolhendo vida todos os dias. aún Our teenagers que are choosing que tengan life poca every edad. day. Ainda que tenham pouca idade. And, even though that Pueden they ver. be of a short age, Pasan 6 meses, pasan 6 meses, un año, y ustedes ven el crecimiento de vida en ellos. Você vai ver o crescimento de vida neles. you could see that after 3 months, 6 months, you can start to see ¿Es verdad o the no? growth of life in them. É verdade ou não? Is this true or not? Francis, É. discúlpeme que mencione su nombre. See, Francis, Desculpe mencionar você, seu nome, Francis. I'm sorry to, for bringing 17 años. 17 anos. Estaba jugando básquet en la ciudad de New York. Na cidade de New York. New York City, todos los chicos en la calle juegan al básquet. Os moleques da rua, todo mundo joga bem basquete. Por lo menos, en cuanto están jugando al básquet, no están haciendo nada malo Não estão fazendo coisa ruim. u otra cosa. Porque fuera del deporte, enseguida se pueden mezclar en cosas Se envolve em coisas que va a terminar en ruina. Un día llegó un colportor y dijo, ¿puedo orar por Um ustedes? dia apareceu comportor, posso orar por você? Entre todos los jóvenes que estaban ahí, fue el único que aceptó la oración. Aqueles meninos, ele foi o único que aceitou a oração. En poco periodo de tiempo, 2 meses solamente, Pouco período de tempo, 2 meses apenas. Él está aquí. Hoje ele está aqui. Está sentado ahí. Está ali, ó, sentado ali, ó. 2 meses. 2 meses. Juan David, ¿usted percibió el cambio? No solo usted, yo también percibí. Não só você percebeu, eu percebi. No estoy tan cerca de él, pero Não acompanho. la vida de él cambió totalmente. A vida dele mudou totalmente. ¿Quién cambió su vida? Quem mudou a vida dele? La vida, porque él empezó a colocar su mente en el Espíritu a través de la palabra. Así es nuestra vida, así nuestra vida espiritual Nossa crece. vida espiritual cresce. Primera a los Corintios. Vamos allá. 1 Coríntios, vamos lá. Señor Jesús. Oh, Jesus. Oh Lord Jesus. Ah, Primera a los Corintios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, 1 Corinthians chapter 3. versículo 6. versículo Pablo dice, yo planté, Apolo regó, diz assim, eu pero el crecimiento lo ha dado Dios. mas o crescimento veio de Deus. Paul says like this, I planted, Apollos watered, but the El growth crecimiento comes from God. viene por la vida de Dios. Vem pela vida de Deus. The growth comes Los through the life of apóstoles hacen, ¿qué hacen? Os apóstolos fazem o quê? What is No por ser un gran predicador, Não por ser grande un pregador, elocuente predicador o usa filosofía, es que hace que la vida crezca. é que faz a vida crescer.
Not by being an eloquent speaker with a lot of capacity. Un verdadero apóstol, God's life grow. él no usa su capacidad de predicación. Sua capacidade de pregação. A true apostle does not El use trabajo his que own él capacity hace for es preaching. sembrar Trabalho que la palabra, sembrar vida en el corazón de las personas. But the real work he does is to sow Entonces, the word of God nuestro in the trabajo hearts of people. es sembrar la semilla de vida en el corazón de las personas. Os corações das pessoas. So our work and responsibility is to sow the word of God Y in the nuestra hearts of people. responsabilidad es regar esa vida que está en las personas. Nas pessoas. And then our responsibility is to water that Pero life that is in. el crecimiento viene de Dios. De Deus. But the growth comes from God. Pero usted tiene que tener la responsabilidad de colocar su mente en el Espíritu. But you have to have the responsibility En to estos set 2 your meses, mind on the Spirit. si Francis no hubiese contado con la palabra de Dios, Contato com a palavra de Deus. If throughout these 2 months Francis hadn't had contact no haber hecho inmersión, no haber inculcado la palabra y haber hecho esto junto con otros jóvenes y adolescentes, Jovens e adolescentes. hadn't immersed himself in the word and contacted the word, inculcated the word with other teens usted and no vería young people. transformación en él, Transformação dele. pero él escogió la vida Transformation in him. Mas ele y escolheu. esa vida creció. God, he chose life. E essa vida cresceu. Y And that Dios life grew. es que da el crecimiento. Deus é quem deu crescimento. And then it is God Así, versículo 7. De maneira que Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives Por eso, hermanos, growth. Or the increase. nosotros no glorificamos al predicador, o pregador. So this is why, brothers and sisters, porque we el do not predicador, glorify por any más preachers, elocuente que sea, él no puede dar crecimiento de vida. De vida. because any preacher, regardless of how eloquent they might be, they Pero cannot produce un any profeta fiel, él habla la palabra de Dios Fala a palavra de fielmente. Deus fielmente. but a faithful prophet that speaks Y the word la of God, palabra sale E a como palavra semilla sai como uma semente. and then the word y como goes out as alimento seed. para la semilla. Para a semente. And, Una vez que esa palabra es recibida, la vida Palavra, a vida crece. so once this word is received, Entonces, the el life mérito no es del O predicador, mérito não é do pregador, el mérito merit is not es for de the Dios que da crecimiento. de Deus que dá crescimento. The merit is of God who gives the Pero, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. He who Versículo plants 8. and he who waters are one, and each one will receive his own reward. No quiere decir que quien trabaja no vale nada. No, quien trabaja un día recibirá su galardón delante del Señor, Perdão, diante do Senhor. It doesn't mean su that recompensa. whoever works, it means nothing or amounts to nothing. One day they'll receive their prize from the Lord. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Preste atención en lo que Pablo dice. Presta atenção no que Paulo Y falou agora. vosotros, preste atención en lo que dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Paul says here, you're God's field and God's building. Aquí él coloca Ele la coloca iglesia a en igreja dos aspectos. nesses dois aspectos. Here he places the church into Labranza de Dios y edificio de Dios. Edifício de Deus. the field of La labranza de Dios tiene que ver con el crecimiento de la vida de Dios. So the field of God is referring to the Entonces, growth of el the primer body. proceso Então, o primeiro que necesita haber en nosotros es el crecimiento de la vida en nosotros. da vida de Deus. So the first process that needs to happen in us is the growth of God. Porque la iglesia es la labranza de Dios. Lavoura de Deus. Because the church is Nosotros God's somos field. la labranza de A Dios. lavoura de Deus.
We are God's field. La iglesia no es una organización religiosa. The church is not La a iglesia religious es la organization. labranza de Igreja é a Dios. lavoura de Deus. The church Nosotros is God's estamos field. Nós lidando estamos con lidando vida. com vida. We are here Y es dealing with Dios life. quien da É el Deus que crecimiento. dá crescimento. And it is God who brings Nosotros about apenas the fielmente Nós transmitimos apenas la palabra de Dios. transmitimos a palavra de Deus. growth. We are only here faithfully Oramos transmitting con His las word. personas, Oramos com as pessoas, llevándoles la palabra de Dios. Pray for people by El giving Evangelio God's del word. reino es predicado por medio de los And the libros. gospel of the kingdom is spread and Quien preached recibe esa boldly. palabra Quem recebe obtiene essa vida. palavra ganha vida. And whoever receives this word Dios receives life. Da crecimiento de vida porque somos labranza de Dios. And then God is the one that gives the growth because God. Y poco a poco E pouco a nosotros pouco vamos nós siendo vamos- transformados. And then little by little we are being. ¿Es verdad? certo? Is that right? Pero aquí dice que la iglesia también es un edificio. But here it also mentions that the church is also a building. A lavoura La labranza es el primer So proceso. the field is the first part of the process. a vida La vida en usted necesita crecer, Life of God in you needs to grow. pero Mas Deus não vai Dios no ter esse tendrá objetivo final se só ter uma ese vida objetivo final si no hay en usted una God vida is crecida. not going to be able to fulfill his final objective only by having the life of God being grown up in you. Dios quiere obtener un Why? edificio, Because God wants to give un a building, edificio vivo. a living Entonces, building. Então, Usted você precisa necesita ser ser edificado You con need to su be built up and prójimo. edified with your- No es não é cada uno de nosotros ser un héroe espiritual. It's not for each one of us to just become and grow into a Por spiritual eso, hermano, no funciona que yo diga que yo no necesito la vida de la iglesia y me voy a quedar encerrado en mi casa leyendo la Biblia y teniendo comunión con el Señor. No funciona, Não funciona. porque Dios desea un edificio. Dios quiere un lugar de habitación en el Espíritu. Dios quiere un lugar de reposo. Él puede sentirse en casa, en su corazón, pero no se siente a gusto si él no tiene una edificación colectiva. Por lo tanto, mi crecimiento de vida es para la edificación colectiva. Entonces, no es un lugar de competición donde a ver quién tiene la vida más crecida o quién tiene la vida menos crecida. Nosotros necesitamos edificarnos como un edificio de Dios. ¿Cómo Dios puede hacer esto ahora? Hablar de que la vida crezca ya es complicado. Todos los días tenemos inmersión en la palabra, inculcar la palabra, cámara de energización, etcétera. Pero ahora hay que edificar con los otros. Hay algunos ahí con los que yo no me llevo muy bien. Hay hermanos que siempre están con los mismos hermanos, porque él no soporta a los otros. No, Dios quiere edificarnos juntos.
quiere que habitemos juntos. We need to abide and dwell together. Yashab e Yachid. Não, como é que é? Yashad e Yachad. Yashab y Yachab. Shab Yashat in Hebrew. Necesitamos habitar todos juntos en armonía. Dwell all together and in harmony. Eu não tenho No tengo tarde toda toda la para tarde para hablar, sino que entonces voy a ir rápidamente a To Efesios. speak, so I am going to quickly go into the book of Ephesians. Efesios capítulo 3, In Ephesians chapter 3, versículo 14. verse 14. de joelhos diante Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nome toda a família. de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. In heaven and on earth is named. Ele é o Él es quien creó todos los cielos y la tierra. He is the one that created the heavens and the earth. todos nós temos Todos nosotros tenemos su nombre criatura tem. en nosotros. All Todas las creatures criaturas have the tienen name su of God nombre. in us. Todo es para Él. Ele. Everything is for Him. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Everything was created through Him and for Him. Entonces, ¿qué quiere? Afinal de contas, So what is it that He wants at the end? Versículo 16. Now you can see this in verse 16. Para que os dé, toda a riqueza conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos fortalecida con poder poder en el hombre interior por su espíritu. According to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Entonces, Él necesita primeramente fortalecerme para que su voluntad sea hecha a través So, de la in the first iglesia. place, he needs to strengthen me in my inner man so that the will of God would be made through the church. como ele vai ¿Cómo Él fortalecer me va a com poder? fortalecer Irmãos, é con eu poder? colocando a mente Hermano, es colocando la mente en el Espíritu. Is by setting my mind on the Spirit, in the Word. e eu me Yo mergulhar na palavra. sumergirme en la palabra. Inmersión. Dormir con Dios, despertar con Dios. Todo tiempo inmerso en la palabra del Señor, inmersión refinada. Ainda que eu Aunque tenha afazeres como Tenga quehaceres de hombre o como estudiante o como aquel que trabaja. Tengo mis quehaceres. Pero mas eu preciso yo manter o meu necesito homem interior. mantener mi hombre interior fortalecido. Vamos a mantener nuestro hombre interior siempre fortalecido mediante el Espíritu de Dios en mi hombre interior. De esta manera, Cristo puede habitar en nuestro corazón. Cristo quiere habitar en su corazón. Cuando usted elige el monte Gerizim, cuando usted pone su mente en el Espíritu, usted obtiene vida. Su hombre interior es fortalecido. Quien te fortalece es el Espíritu con poder. Entonces Cristo ahí vive, mora, habita en su corazón. ¿Qué quiere decir que Cristo habita en su corazón? Él se siente en su casa. Hago una pregunta. ¿Cristo se siente a voluntad en su corazón? Yo sé que Él está en su corazón, pero Él está como huésped de cuarto de hotel,
O él dice, esta es mi Does casa. he say, oh, here, this is my home. Eu me sinto. Yo me siento en I casa. feel at home. Eu posso Yo puedo ter dinheiro para ir para um tener hotel de 5 dinero para ir a un estrelas, hotel de seis 5 estrellas. Hoy ya hay de You may 6 have estrellas. money, or I may have money to go to a 5-star hotel or even a 6-star hotel like today there exists. roupa de cama com algodão Sábanas con de algodón egipcio de 1500 hilos. The sheets of the bed with Egyptian cloth, right? 1,000 or 1,500 threads. comida gourmet em 3 refeições. Comida gourmet Food en las all tres three meals. E mais comidas. Como é que é? Dois intermediários. Y 2 alimentaciones más como colaciones intermedias. Todo, piscina, Piscina y todas las cosas maravillosas que ofrece un hotel 6 estrellas. Venues. Mas eu ainda não me sinto Pero tanto em casa. yo no me siento como en mi You're not gonna casa. feel totally at home. A minha casa pode ser Mi muito mais casa es Your mucho home más or simple. my home might be a lot more simpler. Quando volto para minha casa, Pero cuando vuelvo a mi casa, ¿qué? oh, en mi You come casa. back home, you can say, "Oh, great, this is my home." será que Cristo, quando ¿Será entra que no meu Cristo coração, cuando entra en su corazón dice, aquí en mi casa? Could it be that when Christ comes into your heart says, "This is really my eu home." me sinto em casa? Yo me siento en casa. Ou ele entra aqui, O él entra me aquí sinto y muito dice, constrangido. ay, yo me siento muy constreñido aquí. I don't have a lot of liberty here. Não tenho liberdade para ir para a cozinha. No tengo la libertad de ir a la cocina. Eu não tenho muita liberdade No para tengo ir mucha para libertad outro quarto. Eu de só ir fui a la otra convidado habitación. para Yo ficar só no solo quarto fui do hóspede. invitado para quedarme solo en el cuarto de huéspedes. I'm just stuck in the guest room. Por isso precisamos do Por eso crescimento. necesitamos del crecimiento de vida. Why we need the growth of life. Quando a vida cresce, Cuando la vida crece, em meu Cristo coração, se siente When a life voluntad grows, en mi corazón Christ feels at home in habite our heart. Cristo no vosso coração, para que habite Cristo por la fe en vuestros Abide and corazones. dwell in our hearts through faith. toda vez que nós Cada lemos vez pela que fé, nosotros leemos irmãos, por la fe, relacionado está relacionado a la Every time palabra. that we see here by faith, it is related to the word. a fé, La fe no viene de la Faith doesn't nada. come out of nothing. a fé La fe palavra. viene Faith comes a través through de the la word. palabra. Muitos cristãos não entendem. Muchos cristianos no entienden Don't eso. understand this. Eu tenho fé. Yo tengo fe, I have faith. Como se fosse minha como si habilidade. fuese As if mi it's your habilidad. own ability. Eu tenho uma fé forte. I Yo have tengo una strong fe faith. fuerte, Eu tenho fé que Deus vai me Yo curar, tengo não vou tomar fe. remédio nenhum. que Dios me va a Faith curar, that no voy a God is tomar going to remedio. heal me and I'm not going to take any medicine. Essa fé não vale nada Esa sem a fe palavra de Deus. no vale nada sin la palabra de Dios. If it doesn't come through the word of God. A fé tem que ter La a fe palavra de Deus. tiene que tener la palabra de Dios. Se Deus não deu uma palavra Si para Dios você, nos dio una palabra, no le dio palabra a usted nunca tendrá fe. Word, you're never going to have essa faith. fé não é fé. Esa fe no es verdadera. É na palavra de Deus. La fe es en la palabra de Dios. Onde está essa base bíblica? Where is that, ¿Dónde está esa base bíblica? for this? Alguém sabe? ¿Alguien sabe? Romanos 10:17. Romanos 10:17. A fé vem La fe, así que em la fe es por el oír. Comes by the La fe es por el oír. En inglés está mejor. em português está pela português, pregação. in Portuguese, Dice por la predicación. the preaching. Não é bem isso. Original No está bien así. ouvir. El original es oír. Así que la fe es por el oír. By the hearing. Se você não ouviu, Si usted no oye que el Señor le habló una palabra, If usted you nunca va a do tener not fe. hear the Lord
uttering a word to you, you do not have faith. Aí você fala, eu tenho fé, esse fé Ahí dice usted, yo tengo fe, pero esa You fe say, "I viene have de la faith." nada. Faith doesn't come out of nothing. a fé tem que vir do ouvir. La fe tiene que venir del Você oír. ouviu a palavra Si de Cristo usted oyó la palabra de e Cristo você crê, y usted creyó, aí a fé cree, vem sempre ahí pela palavra. la fe viene siempre por la palabra de Dios. Voltando para Efésios 3. Entonces, volviendo a Efesios Habite capítulo Cristo no nosso 3. coração pela fé. That Christ may dwell Para in que your habite hearts. Cristo por la fe en vuestros corazones, So it's through the por la immersion inmersión in en the la word, palabra, Falar de Deus a through cada God's dia, por el hablar de every Dios. day, a sua fé vai crescendo. your Su faith fe va starts Cristo creciendo. vai se sentindo mais à vontade. growing. Cristo se va Christ sintiendo starts to más feel a more at voluntad. home. E sabe o que vai acontecer? And you know what ¿Y is sabe going lo to que va a happen? suceder? Vai crescer, Your life is Su gonna vida va a grow. crecer. Deus vai o quê? Dios Fazer você va a qué? arraigar-se Va a ser a usted que, a fin de que se arraigados y cimentados en amor. In love. Você precisa então ter uma Usted base. necesita tener una base de amor. Foundation of love. Vem pelo crescimento de vida. And this comes Y eso viene a través del crecimiento de Primeiro vida. processo é crescimento de Por vida, eso el la primer labor proceso es That el is why the first crecimiento de stage is vida, the labranza growth de of God Dios. through the field of God. E pelo crescimento de vida, Deus então Y por el te dá uma crecimiento de base. vida, entonces And then Dios te through da the una growth base of de love, gives you a amor. foundation of love. Você tem uma fundação, você tem uma Usted raiz, você tem um alicerce Tiene de una amor. raíz, un cimiento de amor. Of love. Para que serve esse alicerce de ¿Para amor? qué What sirve is this este foundation of cimiento de amor? Para love for? Para edificação com outros irmãos. For la building up with the edificación other con Como otros vou hermanos. edificar com meu próximo? How may I ¿Cómo me build up with edificaré my con mi neighbor? prójimo? Deus não me der um alicerce de Si amor. Dios no me da un cimiento de amor? alicerce de amor veio pelo crescimento. Y el cimiento de amor viene por el crecimiento de vida. Porque Deus está me preparando para Porque edificar Dios com outros. me está preparando para edificarme con otros. Com que finalidade? ¿Con qué fin? 18. Versículo 18. Podeis compreender com Seáis todos plenamente os santos. capaces de comprender con todos los santos Qual é a largura, o comprimento, cuál sea la a anchura, profundidade? la longitud, la profundidad y la altura. Eu individualmente, teria Yo conhecido apenas individualmente uma pequena dimensão de habría Cristo. conocido una pequeña dimensión de Cristo, Mas edificado com os irmãos, vou compreender cada pero vez edificado mais con los hermanos voy a comprender cada vez más la dimensión real de Cristo. Cada de nós ainda é muito limitado ao que nós Cada uno de nosotros es aún muy limitado en lo que podemos comprender de Por isso Cristo. precisamos da vida da igreja. Por eso, necesitamos la vida de la iglesia, necesitamos de la edificación. A dimensão Yo puedo da largura, comprender do comprimento, la da dimensión, profundidade, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, e conhecer o amor de Cristo que excede Versículo 19. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. for edificado com os irmãos, todo o meu Si no fuese edificado con los hermanos, todo lo que yo entiendo del amor de Cristo es teórico. Mas se com a base do amor que vem pelo crescimento de Pero vida, si con la base de amor que viene por el crecimiento de vida junto con todos los santos soy edificado,
of love that comes through the growth of life. I am being built up with the brothers and sisters. Eu vou conhecer verdadeiramente o amor de Cristo. Yo voy a conocer verdaderamente el amor de Cristo I am really going que to get está to know lejos God de todo surpasses all entendimiento o knowledge. conocimiento. Isso vai até quando? Até que ponto? But Eso, ¿hasta how cuándo long va a is ir? this ¿Hasta gonna qué go for? punto? Until what point? Até que sejais tomados, cheios, enchidos Para que seáis toda a llenos plenitude de Deus. toda That you may la be filled plenitud all de the Dios. fullness of God. Eu sozinho não consigo ser a plenitude de Yo solo no Even myself, puedo I ser la cannot plenitud de be Dios. the fullness of God. Mas a igreja edificada Pero pode chegar la iglesia edificada But the building puede of church llegar can a la get to plenitud be de Dios. fullness of God. e chegando à plenitude de Deus, você chega à plenitude. Y llegando a la And plenitud by de Dios, arriving at the se fullness llega of a la God, we arrive plenitud at the de fullness of Cristo. Christ. Efésios 1, versículo 22 e 23. Ephesians 1, verses 21. Efesios 1, 22 y 23. Edificar e nos tornar ¿Cuál es el objetivo que Dios nos edifique y nos haga la plenitud de Dios? Becoming the fullness of God é para a vontade de Deus. is for God's will. E volto a Es perguntar, para la ¿qué es voluntad de I Dios. ask you again, what Y is vuelvo a God's will? preguntar, ¿qué es la voluntad de Dios? É Cristo ser o cabeça Es que sobre Cristo todas as coisas. encabece For Christ to be todas las cosas. over all things. Então você vê no versículo 22, e pôs todas as Entonces coisas debaixo usted dos ve en el pés. versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. El Señor Put all things under his feet. está en las regiones celestiales y realmente todas las cosas están bajo sus Mas ele pies. ainda não é o cabeça sobre todas as coisas. However, Pero he is Él not aún the no es la head cabeza of all. sobre todas las cosas. Inimigos que são contra ele. There is still enemies that are Tiene sus enemigos, aquellos que van contra Él. Submeter a ele. and many Y things that are muchas cosas resisting, que crean being resistencia subject to para no Para ser someterse o a Él. cabeça sobre todas as coisas, então Deus deu para a igreja. Pero but then for y him lo to dio por be cabeza the sobre head over todas las everything, cosas God a gave la him- iglesia. Agora a igreja é o seu corpo. And now the church is his body. Y ahora la iglesia es su cuerpo. Plenitude de Deus. And it got to the point of Llegó the al fullness of punto God. de la plenitud de Dios De vida e edificação da igreja. a través del crecimiento de vida y la edificación de la iglesia, Sejamos a plenitude de Deus. And so hasta until we que are seamos the la fullness of God. Nós plenitud seremos de a Dios. plenitude daquele que a tudo Nosotros seremos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. vai usar a igreja edificada para encher todas Él as coisas. usará a la iglesia edificada para llenar todas las cosas. Vamos voltar lá para a experiência de Abraão. Ahora, I'm going to go back. voy a volver para terminar a la experiencia de Abraham. Armar sua tenda em Siquém, Primero, entre Gerizim e Ebal. Dios lo llevó a armar su tienda en Siquem entre Gerizim y Ebal, Siquem, between Gerizim and Ebal. Para que ele escolha Gerizim, escolha a vida para o crescimento de vida. para que él escoja Gerizim, la vida, para crecimiento de vida. Life to grow in him. Conforme essa vida foi crescendo, ele armou sua tenda em Y conforme a esa vida que ella fue creciendo, él armó su tienda entre Betel y Ai. Between Bethel and Ai. Agora, com crescimento de vida, ele pode fazer Ahora, outra escolha. el crecimiento de vida, With the growth of life, he él comes puede, to que una vida creció, entonces ahora él puede elegir otra cosa. Vai ser para edificação da igreja, Ou- a vida dele vai ser uma O su vida va a ser para edificación de la iglesia o la vida de él va a ser un montón de ruinas. of the church, or for Ai, which is just a pile of ruins. Por isso que o Senhor tem chamado os valentes de Davi ultimamente. And this is why the Por Lord eso is que el calling Señor the llamó mighty a los men of valientes de David. David en este Já último tem tiempo. certo crescimento de vida. They already have a certain growth of life. Ya hay Mas un cierto a crecimiento de pressão do vida, mundo ainda Pero o segura muito. O segura muito. la presión del mundo aún los tiene muy atrapados. Responsabilidade profissional. They
have so much professional responsibility. responsabilidad profesional, Have so much responsibilities with responsabilidad their por su family. familia, Totalmente ocupado. Their time is completely filled. el tiempo totalmente tomado Todo mundo buscando ay. And y then toda pressure of la all the presión colleagues at de sus work, compañeros de everybody trabajo, seeking for todo el time. mundo buscando ahí. Deus quer chamar você para Betel. But God is calling you to Bethel. Dios quiere llamarlo a usted para Betel. Casa de Deus. God, you need to choose Usted Bethel, the house of debe God. escoger la casa de Dios. You already have a certain growth of life. Está na hora de fazer uma segunda Usted ya escolha. tiene Now you need to make a un second cierto crecimiento en vida. Ahora debe hacer una segunda elección. Da igreja. La segunda elección es decir, say, yo soy para la edificación de la iglesia. Eu sei que correr atrás do mundo, no fim, a minha vida e da minha família. Yo sé que correr detrás del mundo al fin de mi vida y de mi familia y mi futuro será un montón de ruinas. Mas se eu escolher Betel, eu Pero sei que eu vou si fazer yo escojo da Betel, igreja gloriosa. yo sé que seré parte de la iglesia gloriosa. Igreja edificada a porta do inferno La não iglesia prevaleceram contra ela. edificada que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Vou terminar com dois versículos, Efésios 2, últimos dois versículos, 21 e 22. Voy a terminar con dos Efesios, de Efesios capítulo 1, versículo 22, Qual todo edifício, Efesios 2, agora já é edifício, 2:22. bem ajustado, En quien, versículo 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el a Señor. edificação da igreja é crescimento. La edificación de la iglesia es crecimiento, Organização It's not an organization. é vida. It's life. no es una organización, es It vida. needs your growth in life, Por eso necesita crecimiento de vida. which results in edification Y eso and resulta building en la and growth. edificación y crece. Now verse 22. No qual também vós Y termina el versículo 22. estáis sendo En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios Built together en el in the dwelling place of Espíritu. God in the Spirit. entre Betel e Ai. This is between Bethel and Ai. Você Entre quer dar Betel esse lugar y de Ai. adoração pra Deus? Do you want to give God ¿Usted this quiere place? dar este lugar de habitación a Estou Dios? falando para grupo de pessoas que está em Sião. I believe I'm speaking Yo to a group creo of people que that estoy are part of hablando con un grupo de personas que están en Sión. De Deus de volta. all of us Todos want to nosotros bring the kingdom of queremos God traer back, el reino de Dios Uma de regreso. habitação para Deus. and also give God a place También of dar dwelling, un lugar de habitación a Dios, dwelling place and a rest, place of rest. un lugar de reposo, Onde ele possa dizer, estou finalmente em casa. un lugar colectivo donde Él pueda decir, estoy finalmente Vamos fazer en esse casa. trabalho aqui nos Estados Unidos? Are we going to do this work here in the United ¿Vamos a States? hacer ese trabajo aquí, en los Estados Unidos? El Señor los bendiga. Amén.